Ou, sei do outro lado, deixa o seu like nesse momentinho porque já vamos direto ao vídeo. É estranho pensar fora da caixa, já percebeu? Por exemplo, você consegue imaginar você se adaptando ao modo de vida de uma tribo africana? Ou mesmo dos asiáticos mais tradicionais? Acho que não, certo? Isso porque estamos acostumados a um jeito de viver que muda bem pouco, devagar ao longo do tempo. Mas estamos aqui para fazer com que você sempre saia da sua zona de conforto. Então, para fazer esse exercício, temos uma boa proposta nesse vídeo. Você vai conhecer 6 costumes mais bizarros da antiguidade. Garanto que você vai ficar bem incomodado. E isso é muito bom. Eu sou o Boco. Você? Bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 6. Licença para matar. O Império Romano é um dos pilares históricos que sustentam o modo como vivemos agora. Foi uma das sociedades mais organizadas desde o surgimento da vida em comunidade. Mas temos que admitir, mais uma vez, as coisas por lá, por vezes, eram bastante estranhas. O item da vez fala de um direito constitucional do famoso Império. Se algum homem tivesse uma filha casada e a pegasse em traição ao marido, era-lhe dado o direito de matá-la junto com o seu amante. Isso mesmo, não era o marido que ganhava o par de chifres que iria assassinar os dois, e sim o pai da moça. Isso porque, durante boa parte do Império, as mulheres, mesmo casadas, seguiam sendo propriedades de seus pais. Complicado isso aí, não é? Número 5. Silicone de vidro. Esse não pode ser chamado de costume, mas não deixava de ser um ato recorrente. A procura por um corpo perfeito existe no meio em que vivemos há muito, mas muito tempo. E os seios femininos sempre estiveram encabeçando a lista de melhorias, vamos dizer assim. Quase sempre as mudanças eram feitas para deixá-los maiores. Até pouco tempo atrás, além de supostos cremes milagrosos para crescimento de mama, implantes eram feitos com materiais muito estranhos. Entre marfim e materiais mais maleáveis estavam borracha moída e bolas de vidro. Isso mesmo, bolas de vidro. Agora, você, mulher, se imagine com bolas maciças de vidro dentro do seu seio. Imagine a textura, a rigidez e o conforto disso. As mulheres que se submeteram a isso, com certeza, nunca mais dormiram de bruço. Pelo menos é o que a gente imagina. Número 4. Banheiro compartilhado. Há, mesmo que você negue, um incômodo em dividir o banheiro com outras pessoas. Os mictórios resumem bastante esse sentimento. Há um medo de que os resquícios fisiológicos de outra pessoa atinjam as suas partes. Durante o Império Romano, esse medo não atingia de nenhuma maneira os seus habitantes. Na verdade, até atingiam, mas só os ricos podiam ter banheiros privativos. A população em geral compartilhava a hora do banho, do xixi e do cocô com todo mundo à volta. E não ache que você ouviu errado, não. Era isso mesmo. As pessoas tomavam banhos uma ao lado das outras, separadas por sexo, claro. Mas até o momento do número 2 era em conjunto. Difícil, né? Você pode tentar imaginar, enxergar isso aí por um lado positivo, se existir, já que poderia, quem sabe, construir amizades durante esse... chama de reunião, sei lá do que você quiser. Número 3. Cabeça furada. Como você alivia sua dor de cabeça? Toma um remedinho, certo? A mesma coisa para as outras dores fracas, tipo aquela de quando você sai da academia, sabe? A medicina e a ciência avançaram e, para o nosso bem, podemos resolver problemas como esses apenas tomando uma pílula. Antigamente as coisas não eram bem assim, não. Apesar de já existirem remédios homeopáticos, plantas que as pessoas sabiam que aliviavam sintomas básicos,
havia um modo comum de tratar enfermos. Médicos acreditavam que as dores eram causadas por um espírito aprisionado dentro da cabeça de seus pacientes. Pode. Então, para resolver o problema, o profissional pegava uma ferramenta e furava a cabeça do paciente. Isso mesmo, furava a cabeça do paciente. Dessa estranha maneira, o espírito iria sair e a pessoa em questão se veria livre da dor. E aí, você se submeteria a um tratamento desse? Número 2, tijolo dental. Os dentes são partes do corpo que recebem mais atenção que as outras. Como o sorriso é o portão de entrada de um diálogo, eles sempre tiveram um cuidado maior que outros órgãos. E isso é sempre deixado bem claro. Algumas sociedades mastigavam capim para mantê-los limpos, outros usavam cerdas feitas de pelo de porco. Enfim, durante um tempo se passava carvão ou casca de árvore para retirar o tártaro e outras coisas. Os cuidados eram rústicos, mas sempre existiram. Mas há um ponto no qual se fala, isso foi longe demais. Em certos momentos da história, se foi utilizado tijolos e porcelana moída. Imagine só o curioso gosto que uma escovação com tijolo não daria a uma boca. E a sensação de esfregar um objeto tão duro aí nos seus dentes. Número 1, sapo no leite. Ninguém comenta sobre, mas a geladeira é uma das maiores invenções criadas depois da descoberta da eletricidade. Podemos beber aquela água gelada, conservar alimentos antes perecíveis por grandes quantidades de tempo, entre outras facilidades que nos ajudam bastante no dia a dia. Na Rússia, antes dessa invenção, havia um costume totalmente estranho aos nossos olhos para manter o leite gelado. Eram colocados pequenos sapos por uma quantidade indefinida de tempo dentro do recipiente que tinha o leite. E essa era a única razão. Nem ligavam para as possíveis toxinas dos bichinhos. Entretanto, incrivelmente e sem saber, eles protegiam o leite tão difícil de conquistar naquelas terras frias. A pele do sapo contém um composto que impedia as bactérias de se proliferarem dentro do líquido. Olha que legal. E apesar de um tanto quanto nojento e legal, o costume estranho ajudava o povo de lá a se alimentar por mais um tempo. A sorte gosta mesmo dos russos, não é? E dos sapinhos também. E aí, gostou de saber dos costumes dos tempos antigos? A gente acha bem estranho agora, né? Mas naquela época era tudo bem normal. A mesma coisa acontecerá quando novas gerações chegarem. Nós que seremos estranhos aos olhos deles. Pode acreditar. Comenta aqui embaixo qual a bizarrice mais estranha que te incomodou mais. Estamos curiosos. Grande abraço. Até a próxima.